Como vocês já devem saber, ontem, né, por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal aprovou a tese da descriminalização da maconha. Tá? Isso não quer dizer que ela tenha sido liberada. Vamos explorar isso com calma aqui no programa de hoje. Tá? Essa decisão ela ainda vai passar por modulação. Os ministros ainda vão definir uma tese sobre a quantidade máxima de maconha que a pessoa pode portar para que ela seja considerada traficante ou não. Mas mesmo assim, os ministros deixaram claro ontem que isso não significa que o cidadão vai poder fumar maconha na rua. Não é disso que se trata. Tá? É outra questão. É uma questão muito mais complexa. Tá? Para falar sobre esse tema, para explorar um pouco mais esse tema de forma técnica, eu estou aqui com o professor de Direito Criminal do IBMEC Rio de Janeiro, o Taiguara Líbano. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Muito E também prazer estou estar com a aqui com delegada de você. polícia, Luana Darfico. Por favor, doutora, seja muito Boa bem-vinda. tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e aos colegas que estão aqui presentes. Doutora, quero começar com a senhora por um motivo muito simples. A senhora, como é delegada de polícia, a senhora sente isso na prática. E a senhora nas redes sociais tem feito um alerta importantíssimo. Eu até, agora há pouco, vi um desabafo da senhora dizendo que é bem chato ficar combatendo fake news. Para que fique muito claro para todas as pessoas que nos escutam, que nos acompanham, que nos assistem nesse momento ao vivo. Foi liberada a maconha, sim ou não? De forma alguma. Inclusive, foi algo reiterado no plenário que o STF não estava liberando a maconha. E aí a gente tem até uns desdobramentos que se tornam cansativos. A realidade, Wilson, é que a legislação brasileira ela é muito elitizada, no sentido de que a população, o povo, não consegue compreender a complexidade do fato, porque a própria lei é complexa demais. E nesse ponto a gente precisa lembrar que o STF, ele é o guardião da Constituição, assim dito, né, de uma forma simples, e é a ele que compete julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei. A gente precisa lembrar que essa ação que bateu na porta do STF era para considerar a descriminalização do artigo 28 para todas as drogas. A grande discussão aqui, e eu ouvi até o senador Plínio falando antes, etc e tal, é que se tivesse seguido o papel que o STF tem que seguir, que é ou eu vou dar provimento à inconstitucionalidade ou não, ele deveria atender ao pedido do recurso, mas ele extrapolou um pouco, ele não considerou mais crime, mas considerou ilícito administrativo, sem dar até agora informações concretas como que isso vai funcionar. Porque tem um detalhe, né? A questão da modulação da gramatura da droga ainda vai ser alvo do julgamento de hoje, né, doutora? Quer dizer, ainda precisa se definir esse parâmetro. E são 3 correntes, né, que foram citadas no julgamento de ontem, né? Quer dizer, aquela ala mais conservadora do André Mendonça citou, ok, podemos liberar até 25 gramas. Aí, acho que, se não O me engano, André começou com 10 com gramas, na 10 verdade. gramas. Depois ele evoluiu para 25, se não me engano, não é? Aí ele Aí foi com o pessoal de deixar o legislativo decidir. e aí temos aí a ala do Alexandre de Moraes que falou até 60 gramas, quer dizer, eu imagino que para você fiscalizar e para você combater isso, deve ser algo muito complicado, porque o nosso sistema judicial, ele é um sistema complexo. Se o policial militar lá na ponta não consegue ter um conjunto probatório consistente, quando chegar no final da ação penal, aquele cidadão ali, você não sabe para onde que ele vai, se ele vai para a cadeia, se ele vai ser libertado, enfim, doutor, eu imagino que deve ser algo muito complicado na prática de se aplicar isso, não? Exatamente. Na prática, no dia a dia, é o que eu falo. Esse alvoroço todo sobre a decisão do STF, ele advém de pessoas que talvez desconheçam hoje as consequências do artigo 28. Então, eu parto desse pressuposto. Hoje, no Brasil, o usuário, aquele que porta droga para consumo, ele não é preso, né? Então, o primeiro ponto é esse.
O usuário hoje no Brasil ele não é preso porque as medidas previstas no artigo 28, nenhuma prevê restrição da liberdade. O usuário hoje no Brasil não serve sua condenação para fins de reincidência. O usuário no Brasil não pode ser conduzido coercitivamente. Então, afinal de contas, o que muda diretamente entre ilícito penal e ilícito administrativo, que é agora a decisão do STF? É a gerar maus antecedentes, é aquele fichamento, ele passa a não ser mais fichado. Agora, a maconha no Brasil, e é importante frisar isso, ela é ilegal. É ilegal você fumar maconha, usar maconha, portar maconha. Só que agora há uma ilegalidade criminal e uma ilegalidade o quê? Administrativa. Isso faz consequência, como parâmetro para comparação, a mesma coisa do cigarro eletrônico hoje no Brasil. A mesma coisa do porte de uma arma de brinquedo, de um spray de pimenta, que são produtos que não podem ser adquiridos, portados por qualquer cidadão. No momento em que há uma abordagem, esse produto vai ser apreendido. Então, se você tiver com um cigarro de maconha, não ache que o policial, que a autoridade administrativa do Estado não possa apreender esse cigarro de maconha. O que vai mudar é o quê? Que você não vai ganhar um inquérito, um TCO, no caso, envolvendo esse fato. Vai ganhar o quê? Aí são as várias perguntas sobre a decisão do STF, porque faltou muita informação. E na prática mesmo, o que se desejava com essa decisão, o que se tinha de argumento pró a decisão de descriminalização, principalmente era desafogar o judiciário, desafogar a polícia e também diminuir as injustiças entre os usuários de classes sociais mais baixas e mais altas. E eu não vejo, eu olho com preocupação essa decisão do STF. Primeiro porque, como eu disse, o policial vai continuar aprendendo, a delegacia vai ter que ter uma balança, vai apreender essa droga, vai desenrolar talvez a investigação para ver a origem dessa droga. Então, no final, será que a gente que tem um argumento que comporte? Será mesmo que a partir do momento que eu uso o direito administrativo sancionador no lugar do direito penal para poder implicar multa, eu estou diminuindo as injustiças sociais? A partir do momento que portar droga para consumo, eu coloco como pena administrativa a multa, isso é pior ou melhor do que estava no 28, que era uma advertência verbal? Então fica aí os questionamentos. Será que realmente essa decisão da STF ela é para ser comemorada pela ala que gostaria da descriminalização? Então, assim, a gente fica com bastante preocupação no Brasil. Doutora, eu fico imaginando, ontem inclusive até ironizando no meu Twitter, né, o que vai ter de vendedor de balanço de precisão que tá feliz hoje. Hoje, olha, se eu tivesse um investimento, eu investiria em balanço de precisão, porque eu vou te falar, viu? O que vai se vender de balanço de precisão a partir de hoje não está escrito. Doutor Taiguara, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Eu quero pegar um pouco o gancho da doutora Luana, porque para as pessoas entenderem, essa é a grande diferença. Inclusive, essa tese da punição administrativa foi algo já citado pelo ministro Dias Toffoli. Quer dizer, na prática, vou reforçar aqui, você sai de um ilícito penal para uma sanção administrativa. Isso pode incentivar a questão do porte de maconha. E outra coisa, você acha que o Supremo usurpou competência do Legislativo nesse caso? Perfeito, Wilson. Prazer, novamente, reitero, né, falar com vocês. Doutora Luana, com muita maestria, praticamente esgotou o tema, né? Então, eu vou aqui acrescentar algumas observações. De fato, né, o Supremo, em decisão de ontem, formou maioria para entender pela descriminalização parcial, a verdade é essa, do artigo 28 da Lei de Drogas, Lei 11.343, no tocante apenas à substância cannabis, né? De forma, então, que considera-se, a partir dessa decisão, a conduta do porte ou da posse da droga ilícita, quando se trata da cannabis, passa-se a considerar um mero ilícito administrativo, portanto, não mais circunscrito à competência no âmbito criminal. Como a doutora Luana colocou, há uma série de questionamentos. Quer dizer, esse ilícito administrativo será julgado e processado onde? Né? Numa vara criminal ou será
numa vara de outra natureza. São questões que ficam em aberto, né? E, para além disso... Alô, vocês me ouvem? Oi, te ouço, doutor. Caiu rapidamente, mas eu te ouço ainda. Prossiga, doutor. Wilson? Eu estou te escutando, doutor. O senhor me escuta? Sua conexão deu uma pequena falhada. Está escutando? Perfeito. Não, porque é que travou aqui para mim. Agora sim, vamos lá, siga. Ah, não, perfeito. Mas agora eu estou te ouvindo também. Perfeito, querido. E você fez uma pergunta também acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal, se usurparia ou não a competência do Legislativo. O fato é que temos observado, especialmente no contexto político recente do Brasil, conflitos entre poderes. Conflitos entre poderes são inerentes, inclusive, à dinâmica do sistema de tripartição de poderes já desenhado lá atrás por Montesquieu, né? E o próprio pensador apresentou a ideia de um arranjo que seriam o quê? Os freios e contrapesos. Cada poder tem a sua competência precípua, mas há também os freios e contrapesos. Portanto, a competência de legislar, sem dúvida alguma, é do parlamento, né? Então, há parcial razão dos parlamentares no sentido de que, olha, entendemos que caberia ao parlamento criar os crimes, criar os tipos penais, definir as penas. De fato, essa é a competência do parlamento. Por outro lado, também compete ao Poder Judiciário exercer o controle de constitucionalidade. Como disse o doutor Luana, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E isto não é uma brasilidade, não é uma jabuticaba, não é uma coisa exótica do Brasil. Essa é a sistemática que se observa em todos os estados constitucionais. Quem exerce o controle de constitucionalidade é a Corte Suprema, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Então, entendo que o Supremo tem legitimidade, sim, para deliberar acerca da constitucionalidade ou não do artigo 28. E restam aí questões importantes para definir com relação à quantidade, né? Qual é a quantidade que será considerada aquela onde o sujeito está portando para uso pessoal ou aquela onde você já presume que haverá o porte para a comercialização. Então, são questões a serem definidas, inclusive, no julgamento, na sessão de julgamento de hoje do nosso Supremo Tribunal Federal. Agora, doutor, tem uma questão aí que aí eu fico realmente com a dúvida, porque na decisão de ontem, o STF, aí é uma questão jurídica prática, aí eu vou deixar isso, inclusive, para os senhores. Enfim, o meu conhecimento de direito penal é um conhecimento prático da época que eu cobri o mensalão, isso já há 10 anos. Porque o que ocorre? Na decisão de ontem, os ministros decidiram, olha, vamos estabelecer aqui um patamar X, para que seja considerado tráfico ou não, né? Isso, inclusive, ainda é um estabelecimento relativo, né? Porque, dependendo de cada caso, essa gramatura ela pode ser identificada como tráfico ou não, dependendo do antecedente daquela pessoa, caso ela seja pega em flagrante ou não. Enfim, em linhas gerais, o voto é um pouco nessa linha. E, enfim, jogaram a bomba para o Congresso. Só que tem um detalhe, só que no Congresso tem a votação, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, instituiu a comissão especial que vai discutir a PEC de drogas, que proíbe o porte de qualquer natureza. E aí, como é que fica? Se for aprovada a PEC, essa decisão ela vai para o lixo? Tecnicamente, como é que funciona, senhores e senhora? Perfeito. Doutora Luana quer falar? Posso externar aqui a posição? Perfeito. Bom, Wilson, o que ocorrerá, sem dúvida alguma, é que os parlamentares que forem minoria nessa votação, né, após concluída a tramitação legislativa, possivelmente vão ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade dessa PEC. E quem irá apreciar essa ADIM será o Supremo Tribunal Federal, e que, ao que tudo indica, não resta dúvida que considerará inconstitucional a PEC 93/2023. É o que se desenha. Naturalmente que haverá, com isso, uma grande grita, né, um grande clamor público, enfim, mas a sistemática é essa. Essas são as regras do jogo. Quem exerce o controle de constitucionalidade é a Corte Suprema.
Doutora Luana, e aí, o que nós fazemos com isso? Porque na prática entra naquela discussão. É o Supremo com a possibilidade de usurpar mais uma vez uma ação do poder legislativo, e ainda por cima em uma PEC, porque o recurso extraordinário, ele discute um projeto de lei. Eu estou falando até de uma possibilidade de uma discussão de uma emenda constitucional, que é mais grave ainda, quer dizer, que depende de quórum qualificado tanto na Câmara quanto no Senado. E aí, vamos ficar nesse pandemônio judicial? Pois é, Wilson, eu peço até licença para falar de uma forma simples, porque para mim a gente está chutando cachorro morto quando você olha na prática. Primeiro, Sim. porque emendas constitucionais, dispositivos constitucionais não podem prever crimes, no máximo mandados de criminalização. O que vai acontecer é que essa PEC vai falar que será crime. Só que, como eu disse, na prática, o artigo 28, que continua sendo um ilícito penal para as outras drogas, lembrar isso é muito importante, LSD, crack, cocaína, não foi atingido pela decisão do STF. Em comparação com o ilícito administrativo, a diferença é somente a geração de maus antecedentes. Então, se o combate, por exemplo, se a ideia do Estado é combater, de certa forma, o porte de drogas, e eu entendo que doer no bolso do outro é melhor do que eu dar uma advertência verbal, e advertência verbal é isso mesmo, é só chamar atenção, falar. Então, na verdade, é melhor que fique como ilícito administrativo. Então, assim, nem mesmo aqueles que estão aí reproduzindo esse discurso de que vamos continuar como está, tem noção, estão tendo uma noção muito clara do que estamos trabalhando. Então, a gente tem que ponderar na balança. Será que é essencial mesmo só o nome de fato? É essencial que a nomenclatura seja ilícito penal? É essencial que a nomenclatura seja ilícito administrativo? O que resolve mesmo, que a gente tem que parar para pensar, é a sanção e a inibição do uso de drogas, do porte de drogas no país, porque ninguém discorda que desde 2006 o Brasil, a nossa lei de drogas, não resolveu o problema de drogas no país. Então a gente precisa olhar para isso. Outra coisa, essa quantidade de droga que nós vamos trabalhar hoje aí, né, que o STF está aí querendo se definir, ela serve de um lado, para a presunção de que aquela droga portada serve para consumo pessoal. Mas todos os ministros falaram que deve se observar o caso concreto. Então, não ache que você, por estar com menos de 60 gramas, vai sempre se enquadrar no ilícito administrativo. Se tiver outras informações, tem um caderno anotado, dinheiro, tudo que faz perceber que você está com aquela quantidade de droga para venda, você vai ser enquadrado como traficante. É difícil, porque o 33, o Wilson, tem 18 verbos. São 18 condutas que permitem enquadrar o autor em tráfico. Enquanto o 28 é simplesmente o porte da droga para consumo pessoal. E aí a gente tem o reverso disso, que não está sendo falado e que eu estou discutindo, inclusive, com colegas. E até deixo aí para o doutor falar, que é a situação de que aquele que portar mais de 60 gramas, ele cai, então, numa presunção de traficância. Será que o reverso não é tão perigoso quanto o cenário atual? Então, fica aí a discussão para o Brasil perceber que essa decisão do STF, na prática, muda pouca coisa. A gente está perdendo tempo com essa discussão entre legislativo, entre PEC e judiciário, e a gente precisa realmente discutir políticas públicas de combate de drogas no país. Doutora, só para ficar claro, acho que o doutor Taiguara pode nos ajudar. Reversão de traficância, só para a gente esclarecer esse conceito, porque como é um conceito técnico, então só para a gente deixar claro aqui para a nossa audiência, por gentileza. Basicamente, o STF está querendo botar um critério objetivo para eu definir se esse cara está consumindo para uso próprio ou se ele é traficante. Esse critério objetivo, que é olhar, cara, crachá, ele não existe hoje no Brasil. Ele é subjetivo. Cada juiz entende um jeito, cada um acha que uma quantidade é de uma forma, etc e tal. Então, eles querem estabelecer um critério de quantidade objetiva. Até agora, mesmo com todas as vírgulas, o que está ganhando, ao meu ver, são os 60 gramas, porque a decisão da ministra Carmen Lúcia deixa os 60 gramas com 5 votos. Então, vamos supor que se estabeleça 60 gramas como caráter objetivo. Ele é um dos requisitos
para ser o consumo pessoal. Ele não é todos os requisitos. Eu ainda preciso olhar. Se eu tiver com 60 gramas, mas estiver cometendo o verbo vender, oferecer, você não pode oferecer droga para o seu amigo, um baseado de maconha, não pode. Você vai cair no 33. Agora, usou-se esse argumento para falar, olha, eu vou impedir as punições que vemos no Brasil de homens, pessoas pobres, pretas, marginalizadas, que estavam sendo colocados como traficantes com 20, 15 gramas de maconha. Só que e o contrário? E quantos no Brasil, com mais de 60 gramas, vamos botar 61 gramas, não foram colocados como porte para consumo pessoal? Então, assim, a gente também caminha no reverso perigoso. A partir de 61 gramas, então ele vai ter presunção de que ele é traficante. Mesmo que a situação ele estivesse portando para consumo pessoal, vai dar o quê? Muito mais trabalho para a defesa e também vai gerar injustiças no meio do direito. Então, assim, é bem complicado. Todos os desdobramentos da decisão, embora até eu veja aí uma boa vontade do STF. Doutor Taiguara, para a gente complementar. Não, perfeito isso. Realmente os desafios são importantes, né? O Supremo precisa definir uma série de questões. Como a doutora Luana disse, se trata de um hard case, não é uma questão simples. De fato, será necessário analisar o caso concreto. É possível que se cogite de alguém comercializando droga, né, no caso cannabis, numa quantidade inferior a 60 gramas, em que pese ser o cenário menos provável, mas é possível ocorrer isso. De igual modo, também é possível que uma pessoa usuária seja interpelada por uma autoridade policial portando quantidade superior a 60 gramas. Quer dizer, e me parece que o Supremo tem que dar conta disso. Como? Quer dizer, estabelecer um parâmetro, mas também entendendo que há um distinguish, que há possibilidade de, em alguns casos peculiares, que fugindo do critério meramente quantitativo, você possa formar a convicção adequada sobre aquele caso concreto. Né? Então, portanto, essa zona de imprecisão, de indeterminação, permanecerá. Na verdade, de forma indesejável, porque a decisão do Supremo vem aqui justamente para repelir a seletividade na aplicação da lei penal, porque, em regra, jovens pobres e negros usuários de bairros periféricos eram taxados como traficantes, né? Ao passo que em bairros não periféricos isso poderia enquadrá-los, né, como usuários se encontrados com a mesma quantidade de droga. Quer dizer, então, essa discricionariedade, essa seletividade não será superada, quer dizer, ainda haverá problemas. E aí espero que o Supremo tenha muito equilíbrio para que possa proferir uma decisão mais segura, gerando um ambiente um pouco mais palatável na sociedade e na classe política. Doutor Taiguara, eu me lembrei de uma frase que eu escutei pela primeira vez em 2013, com o doutor Alberto Zacarias Toron, né, criminalista, que obviamente os senhores conhecem, né, quando ele me falou sobre aquele princípio do direito norte-americano, hard case make bad law, né. Então, eu acho que estamos aí diante do clássico, né, hard case make bad law. Gente, olha, doutor Taiguara, muito obrigado pela atenção. Doutora Luana, muito obrigado pela participação. Obrigado pela gentileza mais uma vez. Só para a gente fechar, só uma questão prática, doutora. Porque a senhora falou sobre a questão da aplicação da lei, e tem uma questão que eu fico pensando, porque isso eu já observei, tá? De novo, é questão de você observar o fato concreto, e eu gosto desse Brasil real. Por mais que a gente teorize, fale N coisas, nananã, eu gosto de ir um pouco para a base. E eu já vi muito bar muito boteco desse, em que você tem um camaradinha que oferece um baseado para 3, 4. A senhora falou da questão de 60 gramas, se isso pode ser considerado como tráfico ou não. E a decisão de ontem do Supremo, os ministros foram muito claros. Gente, olha, estamos descriminalizando a maconha, mas isso não significa que você possa usar em praça pública. Agora, eu fico imaginando a abordagem policial do cidadão que, por exemplo, está no boteco, está lá com a sua trouxa de 60 gramas de maconha, sai oferecendo para os amigos, e aí, se um cara desse pega em flagrante, obviamente ele pode responder por tráfico. Ou eu estou aqui imaginando coisas?
Tá perfeito. De novo, o artigo 33 tem 18 verbos, entre eles, oferecer, ainda que gratuitamente, droga. O artigo 28, que foi o artigo enfrentado pelo STF, ele fala simplesmente porte ou posse para consumo. Então, assim, em outras palavras, o uso da droga e o porte da droga pessoal para o seu consumo é o que sofreu a descriminalização. Inclusive, também preciso fazer uma ressalva que o STF permitiu, lá nos votos, o plantio, o cultivo e a semente que está no parágrafo primeiro. Até colocaram, acho que 6 plantas fêmeas, né, nessa quantidade. Agora, oferecer, entregar, ainda que gratuitamente, você saindo do porte e do próprio uso da droga, dentro desses estándares aí do STF, você vai cair direto no 33. Então, assim, não acho que está liberado droga, não, você não pode oferecer droga. Tem ainda que, se você oferecer, eventualmente, para a pessoa do seu convívio, né, para juntos consumirem, você cai no 33, assim, melhor, que é o 33, parágrafo 3º, que é o tráfico compartilhado, e que não é um crime equiparado hediondo, mas ainda você vai ser o quê? Criminalizado. E outra coisa, ao contrário, por exemplo, do cigarro eletrônico, do colete balístico, que se você importar, mesmo não sendo crime o porte aqui, você vai responder por contrabando, na maconha você vai responder pelo 33, porque o verbo importar está no 33, no tráfico de drogas, que eu preciso lembrar que é crime equiparado hediondo e inafiançável. Então, assim, é bem importante deixar claro isso. Maconha continua ilegal no Brasil. Só não é uma ilegalidade criminal, e sim administrativa.